Ao longo do tempo, o Ben acaba se tornando mais dependente do Omnitrix, mas nem sempre ele está disponível ou é a resposta certa para resolver os problemas. Eu sou o Viniverso e hoje trago 7 vezes que o Ben salvou o dia na forma humana. E vamos começar bem cedo no segundo episódio do Ben 10 clássico, o Washington AC, o episódio que temos a introdução do Dr. Animal, que acaba se tornando um dos vilões mais icônicos da franquia, mesmo que ele não seja um dos mais perigosos. E no momento que os Tennysons estão num supermercado, o animal aparece por lá e ele vai para a ala de mascotes no intuito de evoluir animais para o exército dele. Ele evolui um hamster e uma calopsita. E além disso, ele tá montado em seu sapo mutante. Só que tem um problema, o Ben não tem como lidar com eles de forma fácil, porque o Omnitrix está descarregado, já que ele usou o relógio para virar uma cinzenta e entrar nas caixas de cereal para tentar encontrar a carta dourada dos lutadores sumô. E o que acontece é que o hamster parte para o ataque e ele vai para cima do Volmax e da Gwen. E o Ben não vai ficar parado mesmo na forma humana. Ele pega um patinete e atrai a atenção do hamster, iniciando uma perseguição. Ele desvia pelos corredores até que ele consegue saltar por cima do hamster e parar em cima de uma das prateleiras, derrubando ela em cima do hamster, deixando ele preso. E ainda bem que depois disso o Dr. Animal decidiu ir embora para ir tentar concluir os objetivos dele e não continuou lá, senão a situação ia complicar pro Ben, mas eventualmente o Omnitrix ia voltar e ele ia poder se transformar, mas aí eu não ia poder falar essa cena aqui no vídeo. Mas ele salvou sim o dia porque até o gerente do supermercado agradece ele por ter salvado o mercado e até oferece para ele uma recompensa que o Volmax não deixa ele aceitar. E para o segundo momento, continuamos no Ben 10 clássico, mas vamos para a segunda temporada no episódio Acampamento do Medo. Nesse episódio, os Tennysons acabam encontrando algumas crianças em um acampamento que estava infestado de fungos alienígenas que planejavam dominar o mundo, e o Ben e o Volmax são capturados pelo micélio que controla todos eles, e até é o episódio que o Ben desbloqueia o cipó selvagem, que até luta contra o micélio, mas não é o suficiente, ele acaba descarregando e é capturado novamente. Mas é aí que o Ben lembra de algo muito importante, algo citado no começo do episódio. Lá no começo, o Ben estava com uma coceira no pé, e o Volmax dá pra ele um talco, que ele diz que é um talco que pode matar todos os fungos. Esse talco é um talco para pé de atleta, que é uma doença causada por fungos que é melhor você não pesquisar. Ou seja, como o micélio é um fungo e o talco acaba com todos os fungos, é óbvio que vai acabar com o micélio também. Então o Ben derruba o tênis dele e também o talco que estava no bolso dele na boca do micélio e ele simplesmente é derrotado ali na hora. No fim, nenhum alien do Omnitrix tinha como resolver isso, e sim um simples talco que estava no bolso do Ben o tempo inteiro. Então, por mais que ele em si não tenha feito muita coisa contra o micélio, pelo fato dele estar na forma humana quando ele resolve o problema, vale a gente mencionar. E para o terceiro momento, na verdade eu acabei pulando o momento da primeira temporada do Ben 10 clássico, então vamos ter que voltar um pouquinho pro episódio Segredos, o episódio que o Vilgax finalmente vem à Terra para enfrentar o Ben. E a gente realmente vai vendo como nenhum dos aliens que o Ben vai usando realmente conseguem fazer muita coisa contra o Vilgax, embora a gente nem vê ele usando todos de fato contra ele, né? O Quatro Braços nem tem chance de tentar trocar uns socos com ele, mas o Volmax, ele tá preparado e vai até o Monte Rushmore na base dos encanadores para pegar uma arma feita para lidar com o Vilgax. E o que importa aqui é, ao fim do episódio, o Ben é forçado a se render depois que o Vilgax captura o Volmax e a Gwen, e ele é levado de volta para a nave. Só que o Volmax já tinha ativado o modo de autodestruição quando eles estiveram lá antes. E isso distrai o Vilgax por tempo suficiente para o Ben conseguir pegar a arma que tinha ficado por lá também e disparar contra o Vilgax, que derruba ele, também derruba algumas partes da nave em cima dele para ele não conseguir escapar. Então o Ben corre da nave e vira o chama para sair dali antes de tudo explodir. Tá que ele vira o chama no final, mas para lidar com o Vilgax em si, foi na forma humana disparando a arma para lidar com o Vilgax e derrubar ele, e no final ele explode junto com a nave, mas é claro, a gente sabe que ele vai voltar no futuro e volta diversas vezes. Mas deixando o Vilgax de lado, vamos então seguir para a Força Alienígena, no episódio Diga-me com quem andas, que é o episódio que temos a apresentação do Simeon, que ele finge ser um príncipe que foi expulso de seu povo porque eles perderam um cristal
cristal que era muito importante na história deles e blá blá blá, é tudo mentira na verdade, e o Simeon tá amando dos soberanos para enganar o Ben e ir até uma base na Lua, que é a base de comunicações intergaláctica, e remover o cristal de energia de lá para deixar a base desligada. Então basicamente, ele, Ben, Gwen e Kevin vão até lá, e Ben e Simeon vão juntos atrás do cristal. Lá na base tem o técnico que é o Lu, e ele vai defender a base dos intrusos mesmo que ele não consiga fazer muita coisa. O Simeon basicamente derruba o Lu da ponte, jogando ele pra morte, e o Ben tem que salvar ele, e assim ele acaba descobrindo o que na verdade tá acontecendo. O Simeon avança na frente e tenta pegar o cristal, mas ele é pego na armadilha de choque e é salvo pelo Cromático, que pega o cristal e aparentemente guarda em uma caixa para evitar qualquer problema de radiação. Quando o Simeon acorda, tá o Ben com a caixa lá, e o Simeon quer logo pegar a caixa, mas o Ben não quer entregar porque ele quase matou o Lu e ele quer uma explicação sobre isso. O Simeon se desculpa e tudo mais, só que o Ben fala que essa história tá mal contada, e é aí que o Simeon decide partir para a agressão. Na forma humana mesmo, o Ben segura o Simeon e consegue até mesmo trocar alguns socos com ele depois que ele revela a verdade disso tudo que tá acontecendo. Mas mesmo assim, o Ben tenta virar o Enormossauro, só que o Simeon não deixa, jogando teia no Omnitrix, e depois ele arremessa o Ben pra longe e deixa ele desacordado, levando a caixa embora. Só que como eu disse, o Ben já sabia de toda a verdade, e a caixa não tinha o cristal dentro, então o Simeon levou outra coisa para os soberanos, e ele é punido por isso depois. Então por mais que o Ben não tenha vencido a briga contra o Simeon, embora seja assim impressionante que ele tenha conseguido dar umas porradas, ele conseguiu ganhar na forma humana porque ele enganou ele, colocando outra coisa na caixa e não o cristal. E eu só posso colocar essa cena aqui porque o Simeon não deixou ele virar o Enormossauro, ainda bem. E pro seguinte momento a gente continua no arco dos soberanos e vamos direto para o final em Guerra dos Mundos parte 2. Tá que aqui o Ben tá com o controle mestre e ele usa diversos aliens, tanto para lutar com os Zeni-Aliens, tanto o Artrópode para pilotar o chip através do portal intergaláctico e até o Enormossauro para abrir caminho até os líderes dos soberanos. Só que quando ele chega lá, não é com transformações que ele vai resolver o problema, mas ainda assim vai ser com o Omnitrix, utilizando a função de reparo genético. Então na forma humana mesmo, na base da conversa e utilizando o Omnitrix através dos portais, ele ativa a função de reparação genética e consegue combinar amostras de DNA do Omnitrix com o DNA de soberanos de toda a galáxia, fazendo com que todos se tornem mestiços, já que o problema que estava acontecendo é que os soberanos estavam morrendo devido à sua reprodução consanguínea na tentativa de manter a sua pureza. Então agora, com eles tendo espécies misturadas neles, eles possuem variedade genética, então eles não estão mais doentes e prestes a morrer. E é claro, na cabeça deles, se eles iam morrer, eles iam fazer o universo inteiro morrer junto com eles. Então por isso, agora como eles não vão morrer mais, a guerra vai se encerrar. E é claro, graças ao Renhastik III, que é o soberano que o Ben tinha conhecido antes e consegue convencer os líderes de que isso talvez não seja algo tão ruim assim. E vamos em frente para a supremacia alienígena, no episódio Sacrifício Supremo. Esse episódio que é considerado por muitos um dos melhores da série, onde o Ben acaba entrando no Super Omnitrix, pois os seus Supremos ganharam consciência, e eles querem sair do relógio porque para eles não são apenas transformações. Então o Ben tenta lutar contra eles dentro do Omnitrix de diversas formas, só que essa não é a forma de resolver o problema. No final, o Ben decide se entregar às demandas dos Supremos, e ele vai se jogar no Poço de Fogo, vai realizar o sacrifício a fim de libertá-los. Então ele se despede da Gwen, faz a escolha heróica de se sacrificar pelo bem dos outros e pula no buraco sem medo algum, o que traz todos eles para fora do Super Omnitrix, já que o Super Omnitrix entendeu que o sacrifício dele foi genuíno, então ele não precisava de fato morrer ali, mas sim apenas dar a intenção de que ele se sacrificaria de fato pelos Supremos, então todos acabam bem.
com o Azimuth consertando o relógio para ele não dar mais consciência para os Supremos e ele levando os Supremos conscientes para viver em algum lugar onde eles possam ter paz. E para o nosso sétimo e último momento é onde o Ben, por mais que ele não use o Super Omnitrix, ele ainda está muito poderoso, já que é Inimigo Supremo Parte 2. Onde Vilgax absorveu o poder de Diagon e está super poderoso, e Ben está com a Ascalon, uma espada criada por Azimuth que foi empunhada pelo Sir George, que foi utilizada para derrotar o Diagon no passado. Vilgax até o provoca se perguntando qual alien Ben viraria, e o mesmo responde que vai na forma humana mesmo. Então ele empunha a espada, ganha uma armadura e ambos partem para o combate. É um combate que acaba sendo bem simples, é poderzinho pra cá, poderzinho pra lá, e na primeira espadada que o Ben realmente acerta no Vilgax, ele simplesmente é derrotado, porque o Ben utiliza o poder da espada para tirar todos os poderes que o Vilgax tinha absorvido. E isso inclui não só os poderes do Diagon, mas também os poderes dos heróis de 10 mundos que ele tinha absorvido lá em Força Alienígena. O que mostra que o Ben também sabe utilizar outras armas poderosas para o combate. E no fim o poder até sobe um pouco a cabeça dele, e ele tem que ser convencido pela Gwen, pelo Kev e pela Julie a fazer a coisa certa e só restaurar o mundo de volta ao normal, e não tirar o livre-arbítrio das pessoas como o Vilgax tentou fazer a mente dele. E é claro que se isso aqui tá nesse vídeo de momentos que ele salvou o dia, ele fez a coisa certa. E se você também quer fazer a coisa certa, não esquece de deixar aí um like, também comentar aí no vídeo que ajuda bastante, se inscrever no canal e também, se possível, virar membro que ajuda mais ainda. E falando em salvar o dia, tá aí na tela o vídeo de 7 vezes que o Ben salvou o dia com o alien errado.